Deus abençoe nós. Nossa leitura será Apocalipse capítulo 8, versículo 1. Havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. Amado Criador, somente o Senhor pode romper o silêncio. Só tu pode fazer isso, porque é um selo que fala totalmente de ti, da sua manifestação, do seu número 7, do seu sétimo anjo, do seu sétimo selo, da sua sétima trombeta aos gentios. Estamos agradecidos, Pai, por poder viver neste tempo e conhecer estas coisas. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode aceitar. Cristo vem do trono no último selo. Corrigindo nada, apenas posicionando. Eu creio que cada um vai entender, porque quando abriu o primeiro selo, para abrir o primeiro selo, o Cordeiro teve que sair do trono. Mas nós temos que ver que o selo foi aberto na primeira era da igreja e o Cordeiro lá não podia sair do trono, porque era a primeira era, o primeiro selo, e estava em cumprimento ainda os selos. Então ele não sai do trono no primeiro selo quando abre nas eras. Guarde bem, o Cordeiro não sai do trono no primeiro selo quando abre nas eras. Mas ele sai no sétimo selo quando abre a revelação do primeiro selo depois das eras. Amém? Está dando para entender? Porque ele não sai quando abre o selo. Capítulo 6 de Apocalipse. E havendo o Cordeiro aberto o primeiro selo, ou um dos selos. Então não foi lá que o Cordeiro saiu. Foi aqui, quando veio o sétimo selo, o sétimo anjo, porque tudo tinha que já haver cumprido para o Cordeiro poder sair.
Vocês estão me entendendo? Vou repetir para mais uma vez, vocês têm que gravar isso. Porque você vai encontrar os dois lados na mensagem. Se você não tiver revelação, você diz, eu não entendo isso não. E eu entendo. O Espírito Santo não confunde, ele esclarece. Então, quando o selo foi aberto na primeira era, isto está aqui, você quer ver? 145 do sexto selo. Irmão Brana diz aqui, sobre João, Paulo e os demais, Deus derramou sobre eles o espírito do leão, ou seja, a palavra pura. Isso foi lá no princípio, no tempo de João, de Paulo e os demais, eles tinham o espírito do leão, e o espírito do leão é o primeiro animal que disse para João, vem e vê, no primeiro selo. Ele diz, vem e vê. Era como um leão que falou com ele. Então não foi lá, no tempo de Paulo, que o Cordeiro saiu do trono, porque as pessoas não têm revelação, elas não entendem. Ele saiu do trono para revelar o primeiro selo, mas ele não saiu do trono lá na primeira era da igreja. Ele saiu na última era, quando já havia manifestado todos os nomes, e o sétimo anjo, que representa o sétimo selo, o próprio irmão Brana diz que aquele sétimo anjo voou diretamente para mim, diz o irmão Brana. Creio que é o 152 do sétimo selo. 201? 201. Ele diz que aquele anjo voou diretamente para mim. Então não voou para um sexto nem para um oitavo. E ele diz no 152 que aquele sétimo anjo era quem tinha o sétimo selo. Amém? Vocês entendem bem. Se não chega a era da águia, que é a era do sétimo anjo, que é a era da sétima era da igreja, não haveria revelação do primeiro selo. Quem não tem a revelação do sétimo anjo, que é o sétimo selo, eles não têm a revelação nem do primeiro selo. Porque não é nos dias da voz do primeiro anjo que abre o selo. Ele cumpre lá na primeira era, mas é nos dias da voz do sétimo anjo que abriu os 7 selos. Amém? Glória a Deus. Mais um pouquinho aqui, o 146, para dar sequência, para vocês terem a coisa clareada, mais claro. 146, o sexto selo. Veja como foi que entraram as tribulações na era das trevas. Como foi? Não podia fazer nada. Roma, então, tinha o poder político e o poder religioso. Não podiam fazer nada, senão trabalhar e manter com vida, e ainda dar suas próprias vidas em sacrifício. Foi a era do boi, que era a era de Columba. Foi a era do boi, onde eles deram suas vidas como sacrifício. E ali foi o segundo selo. Irmão, se nós não acompanharmos a revelação como o irmão Brana trouxe, não é questão da primeira era, primeiro selo, segunda era, segundo selo. Tem coisa que você lê no irmão Brana, ele diz que os selos correm juntamente com as eras. Mas você tem que posicionar como foi posicionada a revelação já no sexto selo. Está aqui, ó. Eles não podiam fazer nada senão trabalhar e dar suas vidas em sacrifício. Foi a era do boi. Era tudo que podiam fazer. Por quê? Esse era o espírito da era. Era o espírito de Deus. O boi. Era o espírito de labor, de sacrifício. Exatamente o segundo selo, que é o segundo animal que disse para João, vem e vê. É o segundo animal, foi o boi. Está em Apocalipse 4, verso 7. Temos ainda a era do homem.
Olha para vocês verem, a era do homem. Nós temos aqui o 147 do sexto selo. Está tudo aqui em sequência, para nós podermos entender. Logo chegaram os reformadores com o espírito do homem. Olha para vocês verem, o terceiro selo cumprindo na era de Lutero, que já é a quinta era da igreja. O terceiro selo. Logo chegaram os reformadores com o espírito do homem, inteligente, sábio, Martim Lutero, João Wesley, Calvino, Finney, Knox e todos os demais. Eles vieram reformando, tirando a gente para regressar à linha de retidão, porém logo deram um giro completo, como fizeram aqueles ali antes e se casaram com o mesmo sistema de onde saíram. Eles tiveram seu avivamento, tiveram a mensagem do dia, como Lutero, Wesley, Calvino, Knox e outros, depois retornaram ao sistema novamente. Isto está no terceiro selo, você entende? Cumprimento do terceiro selo, que veio a era do homem, a era de Martim Lutero, que é a era do homem, da astúcia do homem, da sabedoria, da inteligência do homem. Foi exatamente nesse tempo. Então, não foi nesse tempo que o selo foi aberto. O selo, sendo aberto nas eras, irmãos, era cumprimento dos selos de uma forma silenciosa. Aí eu tenho que ir para terceiro selo para reforçar isso, para deixar claro para vocês. Terceiro selo 26 e 27. E quando ele começou a abrir os selos, encontramos que não estava muito claro. Agora, não é quando ele começou a abrir o selo com o irmão Branham. Era quando ele começou a abrir o selo, lá em Apocalipse 6, verso 1. E havendo o cordeiro aberto um dos selos. Então, não estava muito claro. Quando abriu o primeiro selo, ele pensou, aqui vai dizer, e sucederá que fulano de tal tomará o trono, e fará isto e aquilo. Porém, quando surgiu, viu um cavaleiro sobre um cavalo branco, que tinha um arco, e depois de um tempo, lhe fora dado uma coroa. Isso foi tudo. Quer dizer, não tiveram a revelação. Quem era aquilo? O que era aquilo? João pensava que podia ter o que era aquilo. Vamos ver o que vai falar aqui, nós não sabíamos o que era. Simplesmente, quando foi aberto para ele, tanto em visão para João, como no período da era da igreja, não foi muito claro. Agora, nos dias da voz do sétimo anjo, não foi duvidoso. Quando cumpriu nas eras, não foi muito claro, porque as pessoas não estavam sabendo que aquele selo estava abrindo e se cumprindo. Olha o parágrafo 27 do terceiro selo. Logo o cordeiro abriu outro selo e saiu um cavaleiro sobre um cavalo vermelho. E a este foi dada uma espada com a qual faria guerra e obteria grande poder e tiraria a paz da terra e faria com que se matassem uns aos outros. Isso ainda era algo misterioso quando abriu. Então, quando o cordeiro abriu os selos durante as eras, ainda era algo misterioso. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando foi revelado, era algo revelado. Não, nada de mistério mais. Agora, o que é o sétimo anjo? É nos dias da sétima era, nos dias do sétimo selo. O sétimo anjo, sétimo selo, porque foi o irmão Branham quem diz: este sétimo anjo é quem tem o sétimo selo, e voou diretamente para mim, não para outro William, foi para William Branham. Amém. Vamos deixar a coisa clara? Que as pessoas dizem que crê no irmão Branham, carrega livro do irmão Branham, e tem outros mensageiros, mas estão tudo fora da mensagem. Deus abriu isso para nós nesse tempo, que nós não temos como fugir dessa realidade. Isso é verdade e acabou. Eu não discuto isso, eu creio nisso. E se alguém quiser discutir, discuta sozinho, porque eu não discuto, eu creio. Eu creio. É assim diz o Senhor. Isso ainda era algo misterioso quando abriu, porque abriu lá na quarta era da igreja, na quinta era da igreja, que abriu. O quarto selo, você vai ver que ele foi aberto na era de Laodiceia.
mas não é cumprido todo na era de Laodiceia. Irmão Branham diz que o quarto selo será cumprido quando a noiva subir. Ele diz, quando ela subir, então Satanás desce e se encarna no falso profeta, e ele se converterá na besta. Mas antes de Satanás descer no falso profeta e converteu na besta, Cristo desceu do trono como cordeiro e converteu em leão. Primeiro, amém. Isso é o que me satisfaz. Antes de Satanás fazer algo, Deus fez primeiro pelos seus. Quando o diabo fica sabendo, Deus já fez. Quando o diabo fica sabendo que Cristo desceu do céu para revelar os selos, quando ele fica sabendo, Cristo já desceu para muito tempo. Você vê que nós mesmos que ficamos sabendo, 40 anos quase depois, que isso aconteceu em 63, que coisa tremenda. Nós que conhecemos hoje isso daqui. Então aqui está o 27. Ele diz assim, isso ainda era algo misterioso quando abriu. Logo continua e diz que nos dias antes de soar destes 7 trovões, todos os mistérios seriam revelados. Porque, irmãos, teria que ter o 7º anjo na terra, que ele era o mensageiro do 7º selo, da 7ª era, do 7º trovão. Quem disse que o William Branham não revelou, está dizendo que o William Branham não foi profeta, que o William Branham não fez nada. E eles estão enganados, porque eu tenho Bíblia e eu tenho mensagem e estou provando que ele revelou isso. Está aqui, e não porque eu tenho conhecimento, nem que sou sábio, eu sou indouto ainda no assunto. Eu penso bem a hora que você pegar um sábio, certo? Que essa é a verdade. Eu sou indouto no assunto, mas eu vejo isso tão claro como eu estou enxergando vocês, melhor do que eu estou enxergando vocês, que quase para enxergar vocês, eu estou dependendo quase do óculos. Mas eu não preciso de óculos para enxergar que o Cordeiro saiu do trono, e quando foi que o selo foi aberto, e quando que ele foi revelado. Ele foi aberto nas eras e revelado na 7ª era. Porque era o tempo do 7º anjo, do 7º selo, do 7º trovão, porque todos já haveriam trovejado. Mas nos dias da voz do 7º anjo, para o 7º anjo, aquilo trovejou tudo de novo, porque ele tinha que ter a revelação, não só do seu dia, mas a revelação do 1º trovão, do 2º trovão, do 3º trovão, do 4º trovão, do 5º trovão, do 6º trovão, e o 7º trovão era um mistério também, que era ele em carne. Deus estava velado em carne humana. Amém? Isso daqui não tenho dúvida. Eu prego isso daqui como eu pregava a salvação e cura divina. Eu prego isso daqui, crendo mesmo, de todo o coração. Logo continua e diz que nos dias da voz, ou antes de soar de 7 trovões, todos os mistérios seriam revelados. Todos seriam revelados. Todos. Não apenas 6, todos. E eu creio que já foram todos revelados. Amém. Isso é o 3º selo, 27. É bom vocês lerem, porque essas coisas precisam estar com vocês, dentro desse período. Então você quer ver o intervalo, minhas mensagens já estão bem machucadinhas, coitadinha. O intervalo, parágrafo 124. Veja que quando ele tomou o livro e a ata do título, estava selado. Certo? Quando ele tomou o livro e a ata do título, foi no capítulo 5 de Apocalipse. E o livro estava selado com 7 selos. E ninguém podia nem olhar para ele, mas o Cordeiro chegou e disse, eu posso. Não só olhar, mas pegar. E tomou o livro da mão daquele que estava sentado sobre o trono. Aleluia! Retenha isso bem na mente. Agora, abre os selos dos mistérios para revelá-los e trazê-los a seus súditos redimidos. Gente, se você não é redimida por ele, você não está entendendo os selos.
Se você não é redimido por Ele, irmão, você não está entendendo os selos. Mas se você estiver entendendo isso daqui, você vai ter que sair daí. Porque quando eu entendi batismo em nome de Jesus Cristo, eu saí dela. E quando eu entendi que os selos foram revelados, eu saí dela outra vez. Aleluia. Agora, quando chegarmos a isso, no estudo dos selos, ele está falando de intervalo ainda, antes da abertura do primeiro selo. Ele já estava expondo o que ia acontecer. Por isso, isso daqui tudo é predito. Não estava acontecendo na hora que o irmão Branham estava pregando, mas ia acontecer. Mas o William Branham, o sétimo anjo, mensageiro do sétimo selo, porque se é ele quem revela o sétimo selo, e se o sétimo anjo voou para ele, conforme está também no sétimo selo 162, que é o sétimo anjo que revela os selos, então tudo estava nele. E quando estava nele, cumprindo no dia, olha, eu posso ver Laodiceia, quando o irmão Branham estava pregando, mostrando a era da águia, ele era um profeta, o irmão Branham era um profeta, na era de Laodiceia. E ele manifestando o cumprimento de parte do quarto selo, porque aquilo tinha que cumprir aquela parte da águia, que era ele, um profeta é uma águia, ele era o cumprimento desse quarto selo, o irmão Branham era o cumprimento desse quarto selo, a mensagem dele. Agora você sabe que o cavaleiro do quarto selo, o nome dele é morte. Esse daí não é Cristo e nem é o irmão Branham. Essa é a besta. Não é Cristo e nem o irmão Branham. Porque tem por nome morte. E o inferno seguia. O irmão Branham veio e disse: você sabe que sempre o inferno segue a morte. Aí ele mostrou que a sepultura que segue a morte. O inferno segue a morte. E a pessoa depois tem que sair dali para entrar em julgamento. Agora o eleito não. Ele não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. Amém. Oh, essas coisas são gostosas demais. Isso é bom, mas bom mesmo. Se você gosta de coisa boa, aqui está. Isso é muito bom. Aleluia. Então olha o que ele diz aqui. O final do parágrafo 124. Com respeito, e aqui está como mediador sobre o altar, dizendo: um curto tempo mais, porque há outros que têm que sofrer, como vocês. Mas agora ele vem desse lugar no último selo. O irmão Branham diz que o sétimo selo, ele termina quando a noiva é retirada da terra. É 232 ou 238, a festa das trombetas. Eu vou dar os dois parágrafos, o que você acha? Isso é o que o irmão Branham diz. Você tem certeza? Não tem. Então fica do jeito que eu falei. Mas, agora, ele vem desse lugar. Que lugar? Do trono de mediação. No último selo. Já não é mediador, mas rei. No último selo. Agora, se o último selo, você sabe que é o irmão Branham. Foi claro, irmão Branham, dizendo que aquele sétimo anjo, daquela constelação da pirâmide, que aquele sétimo anjo tinha o sétimo selo e voou para ele, para o irmão Branham. Então, se voou para ele, quem tinha o sétimo selo estava dentro do irmão Branham. As pregações que o irmão Branham fez era exatamente a revelação, a abertura do sétimo selo em silêncio. Foi silêncio no céu, mas aqui na terra, olha Deus andando em dois pés novamente. Deus em carne, outra vez. E se você não descobre isso, como você vai alcançar fé para arrebatamento? A fé para o rapto está nos trovões. Os trovões foram revelados nos 7 selos. Perguntas e respostas, 4, parágrafo 78. Então, mas agora ele vem desse lugar no último selo. Eu quero que você entenda por que ele vem no último selo. É porque os demais selos tinham que ter cumprido suas partes na era. E assim como o quarto selo cumpriu sua parte na era de Laodiceia.
Mas o restante do quarto selo só cumpre quando a noiva for arrebatada. Por quê? Porque é a manifestação da besta. E a manifestação da besta dar-se-á quando a noiva subir e Satanás descer. Vou voltar lá. Primeiro Cristo desceu para a noiva subir. Quando a noiva subir, então Satanás tem que descer. Ele tem que descer, porque o nosso acusador já foi vencido. Já foi vencido, Cristo já venceu. E quando Cristo desceu para revelar os trovões, como anjo forte, ele desceu no Apocalipse 10, 1. O diabo sabia que já estava no seu final. Quando ele desceu, é muitas coisas que acontecem, o povo tirando fotografia, até hoje não sabe o que é aquilo. O que é aquelas fotos que eles tiraram lá no monte, pôr do sol, fotografando lá do Monte Lemon para o Monte Pôr do Sol. Eles não sabiam o que era aquilo. Deus estava vindicando o ministério do sétimo anjo. Foi por isso que irmão Branham veio depois dos selos e pregou. Qual é a atração sobre a montanha? E ele mostrou a atração sobre a montanha no tempo de Moisés, a sarça ardendo. Atração sobre o Monte Calvário, atração sobre o Monte da Adoção, da transfiguração. Mas ele quis mostrar para nós, era isso, qual a atração sobre a montanha. E as pessoas não perceberam, nem nós percebíamos, que a atração sobre a montanha era Cristo descendo do céu, com a cabeleira branca, e 7 anjos formavam a sua cabeleira, e formavam a pirâmide de 7 anjos. E ali estava para manifestar aquele 7º anjo, era o único na terra que estava vivo, era a 7ª era e o 7º anjo. E aquele 7º anjo, vocês podem ver que os outros não fizeram mais nada. Mas o 7º anjo voou para o irmão Branham, tomou o irmão Branham e arrebatou o irmão Branham no ar. Olha, não vou dar todos os parágrafos, mas está no 7º selo e está na mensagem com a atração sobre a montanha. Vai lá, o que você acha? Você não quer tudo mão beijada também, não é? Vai sofrer um pouco. Alguém disse, sabe de uma coisa? Essas mensagens faz a gente ler mais as mensagens do profeta. É o que ele diz, essas mensagens que nós estamos ouvindo, faz nós lermos mais a mensagem do profeta. Isso faz os eleitos ler. Os outros não estão nem aí. Dizem, não, eu já tenho lá o disceano dentro da mensagem. Eu já tenho, não preciso de mais nada. Eu tenho apóstolo, eu tenho profeta, nós temos pastor, nós temos reunião de pastores. Nós não precisamos dessa mensagem. Nós não precisamos dessa mensagem que o Cordeiro saiu do trono. Então fica aí, você vai ver. Laodiceano. É o mesmo espírito de Laodiceia dentro da mensagem, do povo da mensagem. Dizendo, nós não precisamos desse ministério. E vocês vão ver se precisa ou não. Sem o ministério dos 7 trovões, ninguém, nem eu nem você, vai no rapto. Ninguém. Não tem pastor bom que evangelizou a América toda, não tem pastor bom que evangelizou o Brasil inteiro, não tem pastor bom que toda a cidade ficou conhecendo ele. Não, se não teve a revelação dos 7 trovões dentro dos 7 selos, vai ficar para a tribulação. Isso é verdade e acabou. Eu estou falando de pastor, você pensa bem o mesmo. Porque se o pastor não tem, ele não deu para a igreja. Se ele não deu para a igreja também não tem. E por sua vez, é cada membro dentro daquela igreja que é o indivíduo chamado por Deus para ouvir essa mensagem, para ouvir essa revelação. É o indivíduo, não é a igreja toda. É o indivíduo que vai ouvir. Então sai um lá de dentro, não importa. Mas um que sai já faz um rombo nela. Porque rompe a casca e diz, mas como que você vai sair de uma igreja bonita dessa? Como você vai sair? Como você vai deixar um trabalho desse? De coisa conhecida, de homens de renome, para ir atrás de gente que nem nome. Você conhecia esse fulano? Não. Então como você vai atrás? Não vou atrás dele. O fulano eu não conheço não, mas o William Branham eu conheço. E esse fulano está falando exatamente do William Branham, o que o William Branham revelou. E é por isso que eu vou atrás desse fulano. Amém. Bom, estou pondo fulano, mas é um apelido aí que não devia nem ser posto. Não é? Que essa aqui é a parte da revelação.
Que tem o fulano lá do tempo de Boaz, que era, aponta para Satanás. Certo? Aqui, agora o fulano daqui aponta para a revelação. Esse daqui agora aponta para a revelação. Agora, eu gosto disso daqui, gente. Não tem jeito. Ele vem desse lugar, quer dizer, do trono, no último selo. Por quê? Porque aqui no sétimo. É no sétimo selo, no último selo, porque os outros selos já cumpriram. Você pode não ver tudo, porque tem coisas que vai cumprir ainda, como o quarto selo, e o final do seu cumprimento na tribulação. O quinto selo cumpriu as almas debaixo do altar, foi o quinto selo, quando Hitler, Mussolini, Eichmann, Stalin matou aqueles milhões de judeus, e foram as almas dos eleitos judeus para debaixo do altar, clamando, até quando, Senhor? Isso é o quinto selo. O sexto selo foi exatamente o que aconteceu no período após aquilo ali, antes do irmão Branham manifestar a revelação dos 7 selos em 63. Então foi ali que cumpriu também o sexto selo, que o irmão Branham diz que nesse período, olha, é o irmão Branham que disse, está aqui na mensagem, a festa das trombetas, 145, parece 145, deixa eu ver se é o 145 mesmo, ou 245, deixa eu ver aqui, 200 e... Você lembra aí, meu irmão? É onde fala Hitler, Mussolini, exatamente isso, onde ele diz desta trombeta, esse ditador, ele fala que da sexta trombeta, 156, da festa das trombetas, ele já está falando sobre isso aí também, sobre os ditadores, que foi o período que cumpriu as trombetas, e as trombetas soaram dentro do sexto selo. Gente, se as trombetas soaram dentro do sexto selo, olha para você ver, eu tenho mais coisa aqui para falar sobre essas trombetas, que eu acho que eu devo já aproveitar aqui agora, você quer ver? 208, da festa das trombetas. Vou ler só do meio do parágrafo em diante. A sua sexta trombeta soa, quando isto acontece, faz conhecer o Filho de Deus revelado. Se você for ver depois corrigindo isso daqui, o irmão Branham corrigiu no 267. Ele mostrou que é na sétima trombeta. Entende? Porque a sexta trombeta, quando a sexta trombeta aconteceu, não havia profeta na terra judeu, só o irmão Branham que era gentil, que era o profeta gentil, entende? Então, se ao tocar a trombeta, a sexta trombeta, ele diz aqui, soa, o qual é revelado, lhe faz conhecer o Filho de Deus revelado, em 1h30, eu não sei porque ele deixou isso aqui desse jeito, em 1h30 está estabelecido. Recorde, todas as trombetas soam no sexto selo. O sexto selo conclui o mistério. Sob o sexto selo, pouco antes do sétimo abrir. O sexto selo cumpriu exatamente naquele período. Agora eu quero que vocês, novamente, eu já preguei sobre isso, mas eu tenho que repetir. O sexto selo, quando o irmão Branham abriu para nós, você tem que saber, foi para os gentios, o que foi aberto, a revelação para nós dos 7 selos, mas o cumprimento de final do quarto selo, do sexto selo, ainda será na tribulação. O sexto selo, quem vai abrir para os judeus o sexto selo é Moisés e Elias. Quem vai abrir para os judeus, quem revelou para nós foi o sétimo anjo de Apocalipse 10:7. Irmão, isso não tem confusão, na sua mente tem não, né? Não tem confusão, não tem cabimento. A coisa aqui está clara. O sétimo anjo revela para a igreja e depois a sétima trombeta dos judeus, Moisés e Elias, revela, abre o sexto selo para os judeus. Mas quando abriu para os judeus, a noiva já foi embora. A noiva já soube de tudo isso, porque a noiva sabe do primeiro ao sétimo, ou na contagem regressiva, do sétimo ao primeiro. Por quê? Porque nós ficamos sabendo o que é o primeiro selo, quando? Quando o sétimo selo estava na terra. Certo? Que ficamos sabendo o que era o primeiro. Ninguém soube nunca o que era o primeiro selo, o que era o segundo selo, terceiro selo, quarto selo, quinto selo, sexto selo. Ninguém nunca soube o que era. Somente nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocou sua trombeta, então o sétimo anjo, mensageiro do sétimo selo, porque é ele que conclui o mistério, gente.
Se é o sétimo anjo que conclui o mistério, ele é mensageiro do sétimo selo, ele é mensageiro da sétima era, ele é o mensageiro da sétima trombeta aos gentios, ele é o mensageiro dos 7 trovões. Ele é o mensageiro dos 7 trovões. E ele é o mensageiro do 7º trovão. Ele é. Você tem que ver isso, porque o mistério está ali, 1º selo 33. O mistério de toda a Bíblia é o ministério do 7º anjo. Eu não vou cansar de falar isso porque é segredo. É mistério, é segredo. O segredo de toda a Bíblia, o mistério de toda a Bíblia é o ministério do 7º anjo. É por isso que não sabem que o 7º selo foi revelado. Porque é mistério, é o mistério do irmão Branham, é o mistério do 7º selo, é o mistério do 7º anjo, é o mistério da vinda do Senhor, é o mistério de São Mateus 24, 36, aquele dia e hora ninguém sabe, é o mistério. Está tudo incluído no ministério do 7º anjo e não do 8º. É William Branham e nenhum outro mais. Isto é assim, diz o Senhor. Eu não tenho medo de dizer isso, que é a Bíblia. Eu não estou profetizando, eu estou repetindo uma profecia. Certo? Quando eu digo assim, diz o Senhor, não estou profetizando. Eu estou repetindo uma profecia da Bíblia, que é nos dias da voz do 7º anjo. E o 7º anjo foi o irmão Branham. Nós já vimos isso através da sua mensagem. Amém? Então aqui vocês notaram que o 6º selo conclui o mistério, que aquelas trombetas soam no 6º selo, e o irmão Branham pregou a festa das trombetas e mostrou que aquelas trombetas soaram ali, e a 6ª trombeta veio para os judeus 200 milhões de cavaleiros, que eram demônios espirituais que atormentou os judeus naquele massacre que eles tiveram. Aquilo foi a trombeta. E as trombetas soaram no 6º selo, o profeta disse. Um pouquinho antes do 7º abrir, que aí era o irmão Branham manifestar. Era o 7º selo na terra para abrir os 7 selos. Oh Deus, tem misericórdia. É hora que a gente não sabe o que faz. Quer mais uma confirmação? 3 é testemunha. Então vamos aqui. Há um homem aqui que pode acender a luz. Sempre tem um homem que pode acender a luz. Entende? Sempre tem. Deus sempre manda um homem para acender a luz para nós. E aqui ele mandou o 7º anjo para acender a luz. Parágrafo 25. Há um homem aqui que pode acender a luz. Veio no 6º selo, todas as 7 trombetas soaram. Ali mesmo, nesse 6º selo. Se você ficar esperando as trombetas soar na grande tribulação, você vai ficar para trás mesmo. Isso mostra a falta de eleição para arrebatamento. Falta de eleição. Tem gente que está esperando as trombetas soarem no 6º selo, quando Moisés e Elias abrir. Não, as trombetas soaram no 6º selo, quando o 7º anjo da era gentia abriu. Ele abriu o mistério. Foi ali que soaram aquelas trombetas. Falta uma trombeta, que é a 7ª, porque vai ter que soar. É um mistério outra vez. É quando ele aparecer, que é quando Moisés e Elias aparecer para os judeus, que não tem nada a ver conosco, os gentios. Para os gentios, o último anjo, profeta, mensageiro, foi William Marion Branham, 7º e último mensageiro. Amém. Aleluia. Veio no 6º selo, todas as trombetas soaram, ali mesmo nesse 6º selo. Vê, justamente, irmãos, é muito bom isso daqui, ó. Justamente antes do 7º selo abrir a vinda de Cristo. Porque aí o 7º selo, o profeta do dia, estava abrindo a vinda de Cristo e dizendo: eis aí vem o esposo. E alguém diz que esse esposo seria outro homem na terra. Não. William Branham diz que não, que nós estamos aguardando agora esse Cristo do céu. A primeira vez foi um homem. A primeira vez foi. João Batista anunciou a vinda de um Deus em carne, um homem. Mas esta segunda vinda de Cristo não é assim, porque Apocalipse 4, verso 13 em diante, é a vinda de Cristo nos ares. E não tem manifestação de Deus na terra, além do 7º anjo, que é Deus em morfe. Não tem outra manifestação na terra para a igreja gentia que recebe essa mensagem para ser arrebatada. Amém.
Olha, esse daqui é muito bom. Tem mais? Tem. Vamos aqui, almas encarceradas. Vamos ver se eu consigo terminar dentro da hora, né? Parágrafo 89. O grito subiu. Por quê? Aqui, irmãos, ele está falando assim no 88. Almas encarceradas hoje. Tradução de Goiânia. Logo quando for redimido o último nome escrito no livro, então é quando o Cordeiro vem e toma o livro. O Cordeiro não podia tomar o livro, irmão, lá no primeiro selo, porque era a primeira era da igreja. O Cordeiro tomou o livro aqui no 7º selo, na 7ª era da igreja, no 7º selo, no 7º trovão, no 7º anjo à igreja. Foi aqui que ele tomou o livro, não foi lá. Por isso ele vem do trono aqui no 7º selo, no último selo. Eu sou o que tenho feito. Ele vem dizer, eu sou o que tenho feito. Não é eu sou o que vou fazer, eu sou o que tenho feito. O que ele está dizendo? Está dizendo para a igreja, para consolar a igreja. Foi eu quem te redimi, sou eu. Amém, aleluia. E os querubins, os anjos, os querubins, os 24 anciãos, a besta e todos, a besta que quer dizer aqui são os quatro animais. Tem pessoas que confundem, pensam que o irmão Branco está falando a besta do Apocalipse. São os 4 animais, que é o leão, o boi, o homem e a águia. Ele mostra isso aqui. Então toda a besta tiraram suas coroas e caíram ante o trono, dizendo, digno és. João disse que ouviu a toda criatura no céu e na terra gritando. Agora, quando João viu isso e disse isto, era uma visão. Mas quando isso aconteceu no tempo do irmão Branham, era o cumprimento daquela visão. Isso daqui dá vontade de pular, gritar, sair correndo. Entende? Porque isso é verdade, eu enxergo essas coisas. Estavam clamando em alta voz, aleluia, e louvores a Deus. Se você não pode clamar, aleluia, e louvores a Deus agora, é porque você não estava lá. Se você não dá aleluia e glória a Deus agora, pelo que o Cordeiro fez e saiu do trono, tomou o livro e revelou esse livro ao 7º anjo de Apocalipse 10:7, se você não dá glória e aleluia, é porque você não estava lá na visão de João e não estava quando Deus viu antes da fundação do mundo também. Aleluia. Mas se você sente isso, é porque você estava tanto em Deus quanto na visão de João. E agora você está no cumprimento dessa palavra, quando Deus desceu do céu, Cristo, com o livrinho aberto. Não fechado mais, fechado está em Apocalipse 5. Quando ele vem em Apocalipse 10, ele desceu com o livrinho aberto e trouxe para o 7º anjo. 7º anjo não pegou um livro fechado. 7º anjo pegou um livro aberto, está aberto, e eu então, e você então, e os pastores. Nós somos muito incrédulos nisso, gente. Nós não temos livro fechado, porque nem o William Branham pegou, o Cordeiro pegou o livro e abriu. Manifestou como leão em Apocalipse 10. O William Branham estava em Apocalipse 10, pegando o livro aberto, o livrinho aberto. Eu, você, a igreja noiva, a esposa do Cordeiro, está agora pegando o livrinho que foi aberto tanto pelo Cordeiro, como também revelado pelo 7º anjo de Apocalipse 10:7. Isso chegou para nós. Não está fechado, está aberto, assim diz o Senhor. Se ficou um selo para trás, o livro está fechado, mas estou dizendo assim diz o Senhor. Foi aberto nos dias da voz do 7º anjo, porque o 7º anjo pegou o livrinho aberto. E para pegar o livro aberto, tinha que ter revelado o 7º selo. Como o 7º selo é o mistério de sua vinda, era Deus em carne outra vez. E eles não puderam ver, e até hoje não veio. Oh, meu Deus do céu. É hora que ele não sabe o que faz. Aleluia. Glória a Deus. Isso que é a terceira etapa. Entende? Isto que é a voz de Deus para nós hoje. 89 almas encarceradas hoje. O grito subiu. Por quê? É que seus nomes estavam naquele livro para serem revelados. E o Cordeiro havia revelado o livro. Se você não regozija porque o seu nome não estava lá, se enquanto você ouve eu pregar, você fica carrancudo e dizendo, não é isso aí, porque seu nome não estava lá. Eu não estou nem preocupado com você, com a cara feia.
Não estou preocupado com você que fala contra, porque se o seu nome estivesse lá, você estaria aqui pulando, gritando, dando graças a Deus, por ter um livro aberto e não fechado. Se ele está fechado para você, é porque o seu nome não estava lá. É que seus nomes estavam naquele livro para serem revelados, e o Cordeiro havia revelado o livro, o Cordeiro havia redimido, porém, não podia aparecer até que todo o nome fosse revelado, e isso sucedeu sob o 6º selo, antes que se abrisse o 7º. Sucedeu sob o 6º selo, antes que abrisse o 7º, que foi a mensagem de Irmão Branham. E na hora que abriu o 7º selo, o último anjo já tinha entrado, o último nome já tinha sido redimido. Todos que pertencem a esta era do Espírito Santo, a era eterna de Cristo, todos que pertencem, foi redimido quando o último nome, o William Branham, entrou. Quando ele entrou, ele foi redimido, ele entrou, eu entrei. Não importa que eu estou aceitando agora, mas eu já tinha entrado lá, e muito antes, na visão de João eu estava lá, e quando Deus primeiro teve seu papel, seu drama lá no céu, na eternidade, eu estava lá também. Não tem jeito mais. E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora, mas na terra é um estrondo. No céu foi um silêncio, mas na terra, agora com a revelação que nós temos, de que o Cordeiro saiu do trono, tomou o livro, e ele saiu exatamente no 6º selo, porque ele tinha que manifestar em carne aqui no 7º selo. Ele já tinha que sair no 6º, cumprir o seu trabalho, sua missão. E lá vem o Cordeiro, e agora ele chega e diz: eu sou o leão. Aí ele já chega e ele não precisa nem falar: eu sou o leão. Você quer ver? Ele não precisa nem falar. Capítulo 10, verso 3. E clamou com grande voz, como quando brama o leão. Olha, o leão falou: grilo, cala a boca. Seus grilos da mensagem de primeira e segunda etapa, seus gafanhotos, cala a boca. O leão falou, acabou. A girafa pescoçuda, cala a boca. O rinoceronte cabeçudo, corpudo, corpulento, cala a boca. Tudo tem que calar, porque o leão falou e clamou com grande voz, como quando brama o leão. Isso foi quando desferiram 7 trovões. Era leão falando, bradando como leão, e não mais como cordeiro. Como cordeiro ele estava no capítulo 5. No capítulo 10 ele é leão, bradando como leão. Amém. Senhor, nós te damos graças, porque estas coisas são tremendas, e o Senhor dá isso para um povinho tão pequeno como este, e para um pastor indigno como este. Mas te somos agradecidos com toda a indignidade e pequenez. Nossa, somos agradecidos por sua maravilhosa graça, por sua grandeza, por sua esplendorosa graça para comigo, para com esta igreja, para com os seus eleitos no mundo todo, porque essa mensagem alcançará o eleito de toda parte, e ele se despertará para entrar nesse grande rapto que está à mão. Obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vem, Senhor Jesus. Amém. Não tenho cuidado, não tenho temor do que me espera aqui. Confio somente em meu Salvador e sei que Ele cuida de mim. Vivo por fé em meu Salvador. Não temerei, me guarda o Senhor. Nas aflições ao meu lado.
Amém. Só vai para o céu quem veio do céu, né? Se não veio do céu, não pode voltar para lá. Irmãos, as coisas que estão acontecendo, a mensagem que Deus tem dado é tão tremenda, mas é de lugar tão simples, é de gente tão simples. Mas isso faz as pessoas sentir tão bem, nós também sentir tão bem. Isso deveria esforçar mais um pouquinho, dar mais uma bombada em você assim, para você vir mais na igreja, para vir mais. Acho que deveria empurrar mais um pouquinho. Tem gente que tem vontade de estar aqui, tem gente lá do extremo norte, do sul do país, com vontade de estar aqui e não pode. Pastores assentando com suas congregações e escutando essa mensagem enquanto ela tem poder. Eu não sei até quando vai isso. A gente pensou que quando creu na mensagem que o pastor Joaquim pregou, que já ia dar o rapto naqueles dias, e eu cria tanto que ia dar o rapto, que eu passei a plantar rabanete, que dá dentro de 22 dias, e larguei de plantar beterraba e mandioquinha sarça, que leva 6 meses. Lá em 73, eu estava crendo que Jesus ia vir em 73,5 quando eu ouvi essa mensagem. Então, pastor Joaquim, olha que tempo, irmão. E já faz 30 anos. 30 anos. Dava para plantar rabanete, mandioquinha, beterraba, até que levasse 10, 15 anos para nascer. Né? Para você ver. Então agora é a mesma coisa. Essa etapa é uma etapa que Deus despertou e que ninguém pode abafar. O eleito está enxergando, irmão. Quando uma pessoa escuta lá fora, eu tenho que falar para vocês. Eu sei que vocês já são animados, mas falar para vocês o que essas pessoas conversam com a gente, eu até me escondo atrás do que elas falam, porque eu nem creio em tudo que elas falam. Mas que coisa, as pessoas sentem bem demais, elas sentem bem. Eu falo assim, o que elas falam a meu respeito, eu me escondo. Não é que eu não creio no que elas falam, mas no que elas falam a meu respeito. Entende? Eu não creio, deixo quieto. Não precisa nem pensar assim. É uma mensagem que Deus veio trazer para despertar nós, os eleitos. Os eleitos. E as pessoas que ouvem, vocês que não sabem, a coisa está arrebentando por todo lado. Eles têm reuniões, mas que reuniões vazias. Que reuniões? Como a reunião que a gente ouviu e que o pastor Euclides pregou contra nós, dizendo que quem crê na abertura dos selos, que o Cordeiro sai do trono, que vai batizar em nome do William Branham. Eu escutei essa semana passada essa fita. Que coisa, que blasfêmia. E ainda dizendo para o povo, escreve uma notinha aí para você ver, pega o papel, escreve, vai acontecer isso, pastor Júlio. Pastor Júlio César, né? É para ele parar de pregar essas coisas assim. Um mestre como o pastor Euclides, um mestre, um astrólogo. A revelação do Senhor passando por cima do meu irmão, que eu amo tanto, sempre gostei de escutar as pregações dele. Como é que pode fazer uma coisa dessa? Como pode? Um homem muito bom. Acho que merece nossas orações. Tem uns homens aí, a gente vai orar, porque se eles despertarem, muita gente para lá vai despertar. Se eles despertarem, muita gente vai despertar. Que são gente muito boa para falar que nós vamos batizar em nome do William Branham. Mentir para o povo. Mentir. Eu pus na internet assim, ó, já consideramos ele como um falso pregador, porque nós nunca vamos batizar em nome do William Branham, e pus na internet assim, tanto o batismo nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo, como em nome do William Branham é falso. Eu pus na internet, e aí alguém entra lá e já vê essas coisas. Nós não temos tal espírito, pensar que nós vamos batizar o povo em nome de William Branham. O único batismo que tem na Bíblia é em nome do Senhor Jesus Cristo. É para perdão de pecado. E quem crê em William Branham não é batizado em nome de William Branham para perdão de pecado, porque William Branham não perdoa pecado de ninguém. É errado isso daí. Tem que ser batizado em nome de Jesus Cristo. Mas se não crê no sétimo anjo que abriu
e que foi o mensageiro do 7º selo, então aí está perdido mesmo. Está perdido. Mas que Deus os ajude, os abençoe. Vamos continuar orando por eles. Eu creio que é o que nós temos que fazer. Orar por eles. Para que possam chegar à revelação, porque são gente que cria na mensagem antes de mim. São gente muito mais velha que eu, que já cria na mensagem desde 60, por aí. 65 a 70, parece que já tinha pregador aqui. O irmão Martins já tinha trazido alguma coisa para o Brasil, há muitos anos. Então já tinha gente crendo. E o mesmo espírito da ressurreição do profeta é o que está ainda nesses pregadores. Porque eles estão esperando que algo aconteça, quando já é passado. O próprio irmão Brana veio e diz, tudo é passado. Tudo já passou. O que era profecias em senhores a este tempo, ele diz, hoje, em 65, é história. O que nós vamos fazer? Vamos pedir a Deus por esses homens que são gente muito boa e que precisam de um despertamento. Eles precisam se despertar. Não importa, conhece mais do que nós, irmãos. Não pensa que conhece menos, não. Conhece mais do que nós em tudo. De sabedoria, nós não servimos para engraxar o sapato deles. Só que tem uma coisa, de revelação, aquilo que o William Branham falou, qualquer um de vocês, que tem essa revelação, supera qualquer coisa. Deus abençoe. Sou irmão José, para quem não me conhece, é um prazer conhecer o povo de Deus. Eu estou muito feliz, irmão, não vou falar, só vou cantar porque é muita coisa de bom. Está muito bom o clima, o lugar. Bondade do Senhor está passando por aqui, monte está tremendo, a bondade do Senhor está passando por aqui, o Senhor conosco está. Sim, ofereça o sacrifício em direção do altar e começa a subir para o Monte Moriá. O nosso Deus proverá, Deus proverá, e todos começam a se encantar. Deus proverá, Deus proverá, no monte do Senhor Deus proverá. Quando Abraão ia subindo ao monte, seu filho começou a interrogar, e o fogo a lenha, ouvendo que trouxemos, mas o cordeiro do holocausto onde está? Sim, ofereça teu sacrifício em direção do altar e começa a subir para o Monte Moriá. O nosso Deus proverá, Deus proverá, e todos começam a se encantar. Deus proverá, Deus proverá, no monte do Senhor Deus proverá, no monte do Senhor Deus proverá. Amém, aleluia, glória a Deus, amém.